Graças e paz, queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui neste dia para que possamos mais uma vez meditar na palavra do Senhor, procurar entender, aprender tudo aquilo que Deus ele tem para nos ensinar. Nesse dia estou aqui, eu sou o Felipe Nogueira, e hoje estou aqui junto com Alan Douglas, Nós estamos aqui não para ensinar, mas para tentar facilitar o ensino da palavra, para você que está acompanhando na sua casa, no seu trabalho, seja onde for, que você possa se alimentar da palavra de Deus, Mas eu quero começar orando, entregando ao Senhor esse momento. Estaremos hoje também com o nosso pastor Benício, que é o pastor presidente da nossa igreja, a Batista Esme aqui, mas ele teve que consolar uma família da nossa igreja que perdeu um ente querido, e a gente está aqui e vamos falar sobre um tema que todo mundo conhece, já sabe, todos já ouviram falar, que é oração. Vivemos tempos difíceis, tempos trabalhosos, muitas dificuldades, muitas coisas acontecendo no Brasil, no mundo, em nossa nação, na nossa comunidade, e nós só venceremos mediante a oração, a perseverança, a confiança no Senhor Deus. E nesse dia nós vamos refletir sobre este assunto à luz da palavra do Senhor. Mas eu quero começar orando, Eu peço que o nosso irmão Alan, ele possa orar apresentando esse momento, apresentando a nossa igreja, cada membro e congregado, você também que não faz parte, mas está acompanhando esse vídeo, curta aí, se inscreva no nosso canal, Essa é uma porta que Deus tem aberto para que o Evangelho e a palavra dele seja pregada, nos confins da terra. Vamos orar, Alan? Graças a Deus, oremos. Senhor, queremos te apresentar esse momento, que o Senhor venha abrir a nossa mente para aprender mais da tua palavra, que o Senhor possa continuar abençoando a vida de todos os membros da nossa igreja, que o Senhor possa ir visitando seus familiares. Amém, que possa consolar essas famílias que estão passando por momentos difíceis, que teu nome venha a ser glorificado, Pai. Vai abençoando e abrindo a nossa mente para entender e cada dia mais praticar a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Dentre tantos textos que a gente vai aqui passar uma breve leitura, há um texto lá em 1 Samuel, o capítulo 12, o versículo 23. Samuel ele diz assim: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direto. 1 Samuel capítulo 12, versículo 23. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direto. Palavras do profeta Samuel, onde ele afirma, que ele não quer pecar contra o Senhor, deixando de orar, pelo povo, pela nação de Israel. Mas eu não vou me deter aqui nesse texto, eu vou usar esse texto apenas como introdução para que a gente possa refletir sobre a oração, mas aí a gente vai ver alguns momentos em que o Senhor Jesus Cristo, ele se encontra orando e ele tem alguns ensinamentos para mim e para a sua vida. A gente lembrando que quando a gente fala, Samuel diz, longe de mim pecar, a gente entende que a gente sabe que oração é uma ordenança, O Senhor, ele capítulo 18 de Lucas, ele fala sobre o nosso dever de orar, ele deixa uma parábola, A gente vê também nas cartas de Paulo, Tessalonicenses, falando sobre orar sem cessar,
né, entre outros textos falando sobre oração. Sem contar tantos livros, né, tantos estudos que a gente vê, parece que é um assunto que é inesgotável. Né? E assim a gente, hoje a gente não está aqui para trazer uma fórmula, né, de orar, não é uma fórmula, mas a verdade é que a gente aprende a orar, né, orando, né? E hoje a gente vai refletir sobre alguns assuntos sobre oração. Mas levando em consideração esse texto que Samuel fala, né, de pecado, a gente entende que oração, ela é uma ordenança, né? É uma necessidade do crente, é uma obrigação. É através da oração que a gente se aproxima de Deus, é através da oração que a gente busca direção, é através da oração que necessidades são supridas, é através da oração que a obra do Senhor é realizada, né? Vidas são salvas, né? A gente vê através da oração que o Senhor, Ele move a mão dele, né, ao favor da oração. E ao mesmo tempo, quando a gente não ora, né, há algumas consequências, né, que eu até grifei aqui. Quando a gente não ora, né, a gente se torna omisso, né, na oração, a gente acaba transgredindo contra uma ordenança que o próprio Senhor Jesus deixou, né? A gente não tem, quando a gente não ora, necessidades não são supridas, boas obras não são realizadas, a direção de Deus não é fornecida, né? Nossas vidas não são transformadas e o poder divino não é derramado sobre a nossa vida, né? Há uma expressão que diz: quanto mais oração, mais poder. Quanto menos oração, menos poder, né? E quando a gente ora, tentações elas são vencidas, né? Vícios são superados, a nossa carne ela é mortificada e milagres acontecem, né? Através da oração, Deus ele molda o nosso caráter. Através da oração, Deus ele move a sua mão ao nosso favor, cumprindo as promessas, os decretos dele em nossa vida, né? Mas vamos na palavra do Senhor, né? A gente vai ver aqui alguns textos, né? O Senhor Jesus Cristo orando, né? Lá no livro de Lucas, a gente já começa, né? O livro de Lucas, capítulo 3, o Evangelho, né, de Dr. Lucas, um evangelho que tem algumas peculiaridades, é um evangelho que fala muito sobre oração, destaca os milagres do Senhor Jesus Cristo, um evangelho que foi escrito para demonstrar, né, nosso Senhor Jesus Cristo como o homem perfeito, né, o varão perfeito. E a gente já tem aqui, né, lá em capítulo 3, o versículo 21, né, a gente vai ver Dr. Lucas, quando ele escreve esse evangelho ele começa com uma resposta de oração, né? A Bíblia diz que mediante as orações de Zacarias o Senhor escutou, né, e a esposa dele, Isabel, engravidou. Então a gente já começa vendo uma resposta de oração. E no final desse evangelho a gente também vê aqui o Senhor Jesus Cristo ordenando, né, os seus discípulos a permanecer orando, aguardando, né, a descida do Espírito Santo. Mas nesse texto aqui, né, no capítulo 3, versículo 21 e 22, tu pode ler aí, Alan? Ora, quando todo o povo fora batizado, aconteceu que Jesus também foi batizado, e orando, o céu foi aberto, e o Espírito Santo desceu como uma pomba em forma corpórea sobre ele, e uma voz veio do céu, dizendo: Tu és o meu Filho amado, em ti eu me satisfaço. A gente já vê aqui já, né, no primeiro momento, o Senhor Jesus Cristo orando, né, no momento do seu batismo. A minha versão diz assim: e estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és meu Filho amado, em ti me comprazo. Né? Deus tem
prazer no Senhor Jesus Cristo. E a gente vê esse momento ali, né? O Senhor Jesus Cristo orando, né? No início do seu ministério, quando ele foi batizado nas águas por João Batista, ele já orando e Deus o capacitando, né? Com poder, né? Foi derramado o Espírito Santo sobre a vida dele, né? E a gente compreende a necessidade, né? Que devemos orar, né? Para que Deus ele nos capacite, né? Para a sua obra, para as nossas vidas, num momento desse como a gente está vivendo, né? De grandes dificuldades, a gente vê quantas coisas estão acontecendo e nós precisamos estar capacitados, precisamos estar preparados, né? Para os dias, não somente os dias bons, mas os dias maus, né? Hoje mesmo, né? Há uma irmã que é membro da nossa igreja em que ela perdeu, né? O seu pai, né? E nós estamos orando pela vida dela, né? Para que Deus possa consolar ela, consolar toda a família. Mas a gente vê não somente na nossa igreja, mas a gente vê ao redor, na nossa comunidade, a gente vê no nosso município, no nosso estado, quantas famílias, né? Têm perdido entes queridos, quantas, né, no meio dessa pandemia, né? Quantas famílias têm passado por crises, né? Crises financeiras, entre outras situações. Eu estava vendo até nos jornais em que o índice de problemas dentro da família relacionado a agressões, né? Entre outras, a violência tem aumentado esse índice, né? Porque com esse isolamento, né? Famílias, casais, então são famílias que estão ali, né? Se contorcendo, né? No pecado, no meio de toda essa turbulência. E a gente, como igreja, a gente precisa orar, né? Para que Deus nos capacite, né? A agir, a lidar, né? Até mesmo passar por esses momentos, né? Tão difíceis, né? E a gente vê aqui a palavra do Senhor, estando Jesus, ó, Jesus, né? A gente está falando não de qualquer pessoa. Não de qualquer pessoa. A gente sabe que temos grandes homens de oração, né? Na nossa história, até mesmo na atualidade, né? Mas a gente está falando aqui do Senhor Jesus Cristo, né? O autor e consumador da nossa fé. Ele, sendo Deus e homem perfeito, ele já reconhecia essa necessidade da oração. E ele orando aqui nesse momento, né? Por capacitação, né? Pelo poder do Espírito Santo, né? Mas a gente vê também em Lucas capítulo 5, o versículo 15 e o 16, né? Versículos 15 e 16. Se tiver achado, pode ler. A sua fama, porém, se propagava ainda mais, e grandes multidões se ajuntavam para ouvi-lo, e para serem por ele curados de suas enfermidades. E ele retirou-se para os desertos para orar. A gente vê aqui, né, multidões, né, a Bíblia diz que multidões, a minha versão diz, afluíam para ouvirem e serem curadas de enfermidades. Versículo 16. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Então a gente vê aqui a relação, né, a prioridade, né? O Senhor nos ensina a questão da prioridade na oração. Eu imagino qual pregador não desejaria ser ouvido, né? Quando as multidões se aproximavam para ouvir ali, para escutar a mensagem dele, né? Para serem curadas, o Senhor se retirava, né? Para as regiões, né? Solitárias, e ali orar, né? Buscar a Deus. Então a gente vê, né? Como a oração ela é importante, né? Ela é importante além do sucesso, né? Além de qualquer outra coisa. O Pai vem primeiro, né? Um comentário aqui, o Pai vem primeiro que o povo. A oração tem que ocupar primeiro lugar na nossa agenda, né? Então a gente vê que, né, o Senhor Jesus Cristo ele tinha esse discernimento, né, da prioridade da oração. E muitas vezes a gente coloca tantas coisas, né, à frente, eu sei que a nossa vida ela é tão complexa, tão turbulenta, são uma série de situações,
para se resolver, para se fazer, é o trabalho, é a família e tantas coisas. Mas assim, o Senhor nos ensina que a nossa prioridade deve ser a oração. A oração nos capacita, a oração nos dá a direção, a oração nos fortalece, né? E que a gente possa cada dia, né, primeiramente, orar antes de fazer qualquer coisa. Isso. Não é verdade? E a oração, ela tem uma relação aqui com poder, né? Porque os versículos seguintes, versículo 17, diz assim: ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achava-se ali assentado fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Então a gente vai ver em muitos textos da palavra de Deus em que o poder do Senhor, né, está relacionado à oração. Né? Como a gente comentou aqui, pouca oração, pouco poder. Então a gente precisa estar, né, nesse espírito de oração, principalmente nesses dias difíceis, né, revestidos, capacitados, né, para que o poder de Deus ele esteja sobre as nossas vidas, porque não sabemos o que vamos enfrentar. Né? Hoje estamos aqui, mas só a Deus pertence o anoitecer, o dia de amanhã, e a gente precisa estar preparados, né, para qualquer tipo de situação, seja ela boa ou ruim, mas mediante a oração, o poder de Deus ele está conosco. Mas a gente tem outro texto aqui, tudo isso dentro do Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 6, né, bem pertinho, o próximo capítulo, e o versículo 12 e 13. Você achou aí? E aconteceu que, naqueles dias, ele subiu ao monte para orar. E ele passou a noite toda orando a Deus. E quando já era dia, ele chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. A gente vê aqui, né, nesse texto maravilhoso, onde a Bíblia diz que o Senhor ele se retirou ao monte para orar. E passou a noite inteira orando. Não 5 minutos, nem 10, mas a noite inteira orando. E quando amanheceu, ele chamou os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu também o nome de apóstolo. Então a gente vê aqui nesse contexto o Senhor Jesus ele buscando a orientação. Antes de tomar a decisão. Isso mesmo. Antes de decidir, apesar de que ele, como Deus onipotente, onisciente, né, onipresente, ele já sabia aqueles a quem ele ia escolher, né, mas ainda assim ele nos dá esse exemplo, né, para que a gente hoje pudesse aprender, né, o princípio de buscar a direção antes de tomar qualquer decisão. Né? Então a gente entende que antes de qualquer coisa, antes de decidir, de prosseguir, de recuar, seja no que for, busque a direção de Deus, busque a orientação para tomar a decisão certa, né? Pois a decisão certa, fazer as coisas certas de maneira correta, né? Essa é a orientação do nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente vê aqui mais uma vez, né, essa relação também da oração com poder, que a gente vai ver alguns textos, né, aqui o versículo 17, nesse mesmo capítulo, diz assim: e descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus, e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém, todo o litoral de Tiro e Sidom, que vieram para ouvirem serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. Versículo 19. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. Então a gente vê mais uma vez, né, essa relação entre a oração e o poder de Deus. A oração, né, e o resultado é poder de Deus. Milagres,
cura, libertação, né? E a própria Bíblia diz que os sinais, né, seguirão aqueles que creem. Então, mais uma necessidade de estarmos orando, né, em busca de capacitação, em busca de direção como prioridade, né? E a gente, em consequência disso, o resultado é esse revestimento, né, de poder em nossas vidas. Mas há outro texto também aqui, Lucas, capítulo 9, mais um texto, o Senhor Jesus Cristo orando, capítulo 9 e o versículo 18. Lucas capítulo 9, 18. E aconteceu que, enquanto ele orava, a sós, estavam com ele os seus discípulos. E lhes perguntou, dizendo, quem dizem a pessoas quem eu sou? Versículo 19 e 20. E respondendo eles, disseram, João o Batista, mas alguns dizem, Elias, e outros dizem que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes, mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse, o Cristo de Deus. A gente vê mais uma vez aqui, o texto diz no versículo 8, estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou, que dizem as multidões que eu sou? Havia uma grande, digamos, uma grande dúvida de quem realmente o Senhor Jesus Cristo era. Alguns achavam que ele era o João Batista, como diz o texto. Outros achavam que ele era o Elias. E outros ainda diziam que ele ressurgiu, né? Ele era um dos antigos profetas, né? Mas o Senhor, mediante, né, as suas orações, né, o Senhor abriu, né, o entendimento dos seus discípulos, né, de quem realmente ele era. E ele pergunta, no versículo 20, mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse, és o Cristo de Deus. Então a gente compreende aqui nesse texto, né, a necessidade da gente orar para que o Senhor Jesus ele abra os olhos, né, daqueles que ainda não conhecem o Evangelho, daqueles que não conhecem quem realmente é o Cristo. E só Deus, né? Só Deus para convencer os corações, só Deus para abrir os olhos espirituais. Quantos que a gente conhece, a gente vê, né, em certas situações a gente, poxa, esse rapaz está cego, esse rapaz não conhece a verdade, né? E a gente, como igreja, a gente tem essa obrigação de orar para que Deus abra os olhos. Quantos andam por caminhos que ao final são caminhos de morte, mas eles estão ali como as pessoas cegas, sem direção, sem saída, né? E conforme nós oramos, nós intercedemos, o Senhor abre os olhos desses para o Evangelho, para o caminho da salvação, para o caminho de esperança, né? É por isso que Samuel disse, o povo estava sem direção, né? Samuel ele ungiu Saul, né, por escolha do povo, né? O povo exigiu, né, um rei e eles escolheram, não Deus, né, mas o povo escolheu Saul, né? E Samuel tinha esse entendimento de que o povo tinha rejeitado a direção de Deus e que ia sofrer, né, nessa escolha, né? Mas Samuel disse assim, longe de mim eu pecar contra o Senhor em não orar por vocês. Então é uma responsabilidade que nós temos, né, grande, a responsabilidade da oração, né, não somente por nossos familiares, mas por aqueles também que conhecemos que estão perdidos, cegos, e a gente precisa orar para que a verdade de Deus ela seja comunicada e olhos sejam abertos e vidas sejam salvas, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele nos dá esse exemplo, né? Mas a gente vê também outro texto,
aqui, né, em Lucas, ainda no capítulo 9, e o versículo 28. Versículo 28. E aconteceu que, quase 8 dias depois destes dizeres, ele tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. Versículo 29. E enquanto ele orava, foi alterada a aparência da sua face, e a sua veste estava branca e brilhante. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Versículo 32, assim, Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória, e os 2 varões com ele estavam. Ao se retirarem estes, Jesus disse-lhe Pedro, Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, e outra de Moisés, e outra de Elias. Não sabendo ele, porém, o que diziam. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu e encheram-se de medo. Ao entrarem na nuvem, e dela veio uma voz dizendo, Este é meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se naqueles dias, a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Então a gente, estamos aqui diante de um texto, um texto conhecido que é a Transfiguração, onde o Senhor ele sobe ao monte com o propósito de orar, nem reservado, ele não leva todos os discípulos, mas ele leva Pedro, João e Tiago. E nesse momento há a Transfiguração, aonde ele encontra com Moisés e Elias. Moisés, que é o maior representante da lei, e Elias, que é o maior representante dos profetas. E eles se encontram ali, e a Bíblia diz que eles conversavam. O versículo 31, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida. A palavra aqui é o êxodo, a partida que estava para cumprir em Jerusalém. Então, assim, é um momento em que já se aproximava, o momento da crucificação do Senhor. Ele sabia o que estava para acontecer, mas houve aqui esse evento aqui, onde o Senhor Jesus Cristo orava, e houve essa transfiguração, onde ele encontra com Moisés e com Elias, onde eles conversavam sobre a partida, que seria justamente o momento em que o Senhor seria crucificado, e seria, através dessa crucificação, seria a libertação, do povo, dos pecados, seria o pagamento, o preço pago, pelo meu e por seu pecado. E seria um momento, digamos assim, o pior momento para a vida do Senhor Jesus Cristo. Mas nessa transfiguração aqui, há uma antecipação ali, ou seja, um consolo, digamos assim, quando ele estava orando ali, Deus, ele ali, através dessa situação, Deus proveu ali um consolo, uma preparação para esse momento difícil que o Senhor Jesus Cristo ia enfrentar. E a gente entende, o quanto a oração ela é necessária em nossas vidas. Porque, como até já falei no início, a oração ela capacita, ela prepara, não somente para os momentos bons, mas também para os momentos difíceis. O Senhor Jesus Cristo aqui, ele foi revestido de poder, ele foi preparado, ele foi, na verdade, consolado, para o tão esperado momento que seria a crucificação. Então, assim, que possamos estar orando, quando a gente
ora a Deus, Ele consola antecipadamente, né? Preparando a gente para as lutas, né? Estamos vivendo momentos complicados, a gente não tem a certeza de que vai melhorar. Nossa esperança é que melhore, mas a gente não tem essa certeza. As coisas podem melhorar, como também pode piorar, pode se tornar mais difíceis, até porque assim ainda há muitas consequências relacionadas a essa pandemia que estamos vivendo, mas o segredo é a gente orar. Oração. Orar e orar até começar a orar. Uma frase, né? E que Deus, através das nossas orações, Deus Ele nos fortalece, Ele nos capacita, Ele nos prepara, né, para os momentos difíceis. Deus Ele é consolo, Ele é renovo. Deus Ele é o grande eu sou e está no controle de todas as coisas. E é mediante oração que a gente vai vencer esses momentos difíceis. Mas já concluindo, tem mais alguns textos aqui. Lucas capítulo 22 e 31. Lucas capítulo 22 e versículo 31. Lucas 22, 31. E o Senhor disse: Simão, Simão, eis que Satanás tem desejado te ter, para vos peneirar como trigo. Mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. E ele disse: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. E ele disse: Digo-te, Pedro, que o galo não cantará hoje, antes que tu negue por 3 vezes de conhecer-me. Então a gente vê aqui o Senhor Jesus Cristo dando um exemplo que nós como igreja devemos seguir, que é orar, né, pela nossa liderança, pela vida do nosso pastor, por toda a liderança da nossa igreja, né, pelos governantes, né, pela nossa nação. A gente vê aqui que a Bíblia diz que Satanás, o Senhor Jesus diz assim: Simão, eis que Satanás vos exclamou para vos peneirar como trigo. Ou seja, Satanás ele estava ali rodeando Pedro ali, né, para peneirar, né? Inclusive, numa das cartas que ele escreve, ele diz até que o adversário ele está como um leão bramando ao nosso derredor, né, procurando a quem tragar. Então ali Satanás ele sabia, né, que Pedro seria um dos líderes, né, da igreja, né, seria um grande ganhador de almas, e Satanás ali já procurava ali tentar, né, fazer algo contra Pedro, né, para fazer ele cair, para fazer ele recuar, para fazer ele desistir. Mas a gente vê, a palavra diz, versículo 32, Jesus dizendo: Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Então a gente vê aqui o Senhor Jesus Cristo orando por Pedro, né? E quando a gente imagina, né, quando a gente fala de igreja, a gente sabe que há um pastor à frente, né, que ele é responsável por conduzir, né, a igreja, por apacentar, por cuidar, né, de cada um de nós, e em consequência disso ele fica exposto, né, a vários ataques do adversário, que a própria Bíblia diz, né, fere o pastor e as ovelhas se desgarram, né? Então assim, é a pessoa mais exposta, né, aos ataques de Satanás, né? É uma pessoa que tem uma grande responsabilidade, é um homem como nós, né, também sujeito não somente a falhas, mas às mesmas dores, angústias, né, sofrimentos, tristezas. Então nós como igreja precisamos estar orando
né, conforme o Senhor nos ensina aqui em sua palavra, né, no seu exemplo. Precisamos orar, né, pelo nosso pastor, por nossa liderança, né, a liderança da nossa igreja. Você, né, até que faz parte de outro ministério, ore pelo seu pastor, ore, né, pela liderança do corpo diaconal, ore pelos líderes de departamento, porque são pessoas que estão ali expostas, e Satanás, ele não está satisfeito. Num momento como esse, né, onde a gente não tem mais o privilégio de ter culto presencial, né, e o adversário ele luta, né, para esfriar a igreja, né, para distanciar os irmãos, né, trazer frieza, trazer contendas, entre outras situações. Mas nós vamos continuar firmes, orando ao Senhor, né, apresentando a nossa liderança, apresentando a igreja de Deus, né, não somente aqui a igreja da nossa comunidade, mas a igreja do Senhor, né, em todo o mundo, no Brasil, para que a igreja continue avançando ainda mais, se fortalecendo, né, cumprindo os propósitos de Deus. No momento, a gente vê em momentos históricos da Bíblia que foram nos momentos mais difíceis em que a igreja cresceu, momentos de perseguição, momentos de dispersão. Foi aí que o evangelho foi propagado, foi aí que a igreja continuou avançando e crescendo. E não vai ser diferente, porque Deus ele continua sendo o mesmo. Antes, hoje e será eternamente. E nós vamos continuar orando ao Senhor, né? Então, vamos mais um texto, já faltando aqui alguns minutos para a gente concluir. Lucas capítulo 22, ainda também, né? E o versículo 39. E ele saindo, foi como costumava, para o Monte das Oliveiras, e seus discípulos também o seguiram. E ele, chegando ao lugar, disse-lhe: orai para que não entreis em tentação. Isso, a gente estamos, né, mais um texto, né, o Senhor ele nos dando um exemplo, né? A Bíblia diz que, como de costume, ele saiu ao Monte das Oliveiras, né, e acompanhado pelos seus discípulos, né, chegando ao lugar escolhido, Jesus disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Versículo 44. Estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Versículo 45. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhe: por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então a gente vê mais um texto, né, apresentando. Lucas ele apresenta o Senhor Jesus Cristo orando. Dessa vez ele orando, né, para fazer a vontade de Deus. Ele sabia o que o esperava, ele sabia que ele estava caminhando para a morte, né, para a cruz do Calvário. E ele ora ali, a Bíblia diz que ele ora para não cair em tentação, né, quem sabe para não desistir, para não recuar, né? E quantas vezes louvado seja o nome do Senhor, quantas vezes a gente precisa orar ao Senhor, né, para que Ele nos ajude a fazer a vontade dEle. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, mas nem sempre é da forma que a gente deseja, nem sempre é da forma que a gente espera, né? Nós estamos caminhando não por um jardim de flores, mas a Bíblia diz que o caminho é estreito, é espinhoso, né? Há dificuldades, há lutas, tempestades, e precisamos estar, né, em oração para que Deus ele nos fortaleça. A Bíblia diz que o anjo, né, lhe apareceu naquele momento em que o Senhor Jesus orava e o confortava. Confortava porque ele estava angustiado. A Bíblia diz que ele estava
em agonia, versículo 44, né? Estando em agonia, orava mais intensamente. Então a gente vê aqui o Senhor Jesus diante de um momento difícil, o momento mais difícil, né, da sua caminhada aqui na terra, né, que seria a cruz do Calvário. E ele orava, né, para que Deus o fortalecesse para fazer a vontade de Deus. Ele mesmo diz, não a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade, né? E a Bíblia diz que o anjo o fortalecia. E no momento em que ele estava mais angustiado, a Bíblia diz que ele orava, né, mais intensamente. Então a gente vê esse exemplo de Deus, a gente orar para que possamos fazer a vontade de Deus e que nos momentos mais difíceis, nos momentos de batalha, de guerra, a gente não possa desfalecer ou desanimar ou simplesmente ficar paralisado, mas que a gente possa seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo e orar mais intensamente, porque de Deus vem o conforto, de Deus vem a direção, de Deus vem a vitória, né? E Lucas capítulo 23 e o versículo 34, né? Já finalizando aqui, o versículo 34. Então disse Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram a sorte. A gente vê aqui, né, mais um texto, né? A gente fez aqui uma coletânea de alguns textos em que o Senhor Jesus Cristo ele se encontrava em oração, já que nosso tema hoje proposto é a oração, né? E a gente vê alguns exemplos do Senhor Jesus orando. E já aqui no final do Evangelho, né, quando o Senhor Jesus Cristo ele se encontrava na cruz, ele orava por aqueles que estavam ali, né, que o ofenderam, né, que o até crucificaram, aqueles que o cuspiram, que falaram mal, né, e ele pede ao Senhor e roga a Deus, né, por perdão. Ele diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Então, a gente vê aqui mais uma vez, né, como a gente viu no texto anterior, ele orando para que Deus abrisse os olhos, né, os olhos daqueles que não conheciam quem realmente ele era. A gente vê aqui, mais uma vez, ele orando por aqueles que o ofenderam. Na verdade, ele ora para que o Senhor possa salvar vidas, tem misericórdia. E nesse contexto a gente vê aqui que mediante essa oração, dois malfeitores que estavam com ele, né, viam com certeza ali, contemplaram a oração dele. E talvez eles possam até indagar, né, como esse homem, né, ele ora por aqueles que o ofenderam, né, aqueles que o crucificaram. E aquilo ali, aquela atitude ali quebrantou o coração de um daqueles homens, que no versículo 42, esse homem diz assim: Mestre, acrescentou Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Algumas traduções dizem assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então aquele homem, vendo ali o comportamento do Senhor Jesus Cristo, mesmo na cruz ali, ele orando, né, por aquelas vidas, aquele homem ele foi tocado, né, pelo o comportamento, pelo Evangelho. E ele reconheceu realmente que aquele homem não era qualquer homem, realmente era o Filho de Deus. E ele reconhece, e ali ele se converte, né? E ele diz assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então a gente vê que até no momento ali que o Senhor, na crucificação, o Senhor Jesus Cristo orando e vidas sendo salvas. Houve conversão ali também. Não somente todo o ministério do Senhor Jesus Cristo, quantas vidas ali ele tocou, quantas vidas foram salvas. E no momento mais difícil da vida dele, onde ele permaneceu em oração ao Senhor, e ainda assim ele colhia frutos, né? Houve salvação, né? E no versículo 46 a gente vê aqui também, no mesmo capítulo: então Jesus clamou em alta voz: Pai,
nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então a gente vê só Lucas, né, registra essa oração, né, os outros evangelistas, Marcos e Mateus, e João também não resiste, mas Lucas ele registra essa última oração do Senhor Jesus Cristo. Então a gente vê que ele começa o seu ministério orando e conclui orando, né? Desde o início, metade, inicia orando, continua orando e conclui em oração. E a gente para pensar, o Senhor Jesus, o próprio Deus, se ele orava dessa forma, buscando direção, buscando revestimento, buscando que Deus o confortasse, né? Que Deus abrisse os olhos daquele que não o conhecia, orando para que Deus perdoasse os pecadores, né? Aí a gente para pensar o quanto precisamos orar. Se Jesus orava dessa forma, quem dirá nós que somos falhos? Ainda mais num momento tão difícil como esse, né, que nós estamos vivendo, né? Há uma necessidade de orar ainda mais, né? E é por isso que eu lembro novamente daquele texto, né, que a gente leu em Samuel, 1 Samuel capítulo 12, versículo 23, quando Samuel ele diz assim: quanto a mim, longe de mim pecar contra o Senhor em não orar por vocês. Então a gente sente essa responsabilidade, a gente vê aqui na palavra de Deus o Senhor Jesus Cristo, né, o próprio Deus, o homem perfeito, o varão perfeito, orando desde o início, né, durante e no final do seu ministério, ele orando. E a gente vê a necessidade que precisamos orar. Então nesse dia, né, essa é a nossa mensagem, né, essa é a nossa reflexão, né. A minha oração é que Deus ele abra o entendimento de cada um de vocês que estão nos acompanhando aí pelo canal, que Deus possa dar direção, né, que essa palavra ela seja plantada dentro do coração de vocês, motivando a orar ainda mais, né, principalmente nesse momento que estamos passando, né, que só com oração, com o conforto de Deus, né, com a ajuda dele é que a gente vai vencer. Né? E continuamos aqui, né, com a igreja. Hoje não o nosso pastor ficou impossibilitado de estar conosco, né, nesse encontro, né, que é a nossa escola bíblica dominical, mas continuamos orando e sei que ele está orando também pelos amados irmãos, né, pela igreja, né, e vamos continuar perseverando, buscando a direção, buscando o revestimento, buscando que mesmo num período tão difícil, né, das nossas vidas, da nossa geração, né, que Deus ele possa continuar salvando vida, né, abrindo os olhos espirituais, avançando, aqueles que estejam afastados, que o Senhor possa trazer de volta, né, que o Senhor possa salvar os perdidos, que o Senhor possa fortalecer as famílias nesse momento em que muitos estão em casa, né, isolados, mas que Deus possa fortalecer. E você que está enfermo, que Deus possa ser cura na sua vida, aumentando a sua fé para a glória do nome dele, né? Nós vamos concluir, né, orando ao Senhor mais uma vez, né? Nosso irmão Alan, ele faz uma oração e em seguida, já que o tema foi oração, né, o nosso irmão Alan ora e depois eu oro em seguida, né, agradecendo ao Senhor e encerrando este momento, né, de aprendizado e de crescimento em nossas vidas. Amém. Senhor, queremos te agradecer por esse momento, que o Senhor possa colocar nos nossos corações o desejo de te buscar cada dia mais, de orar, de colocar como prioridade a oração em nossas vidas. E nós possamos interceder mais pelas famílias, que vidas venham a ser alcançadas, que nós possamos continuar orando sem cessar pela nossa nação, pelos nossos vizinhos, que o Senhor possa nos dar estratégia para continuar pregando a Tua palavra e que possamos abençoar a vida daqueles necessitados nesse momento.
que o Senhor possa acalmar a mente das pessoas que estão passando por ansiedade, que o Senhor possa dar o controle a essas pessoas, Senhor. Que nós possamos praticar cada dia mais o que aprendemos hoje e sempre colocando a oração em primeiro lugar, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Ainda na tua presença, Senhor, te agradeço por tudo, por tão grande e maravilhosa misericórdia, pela tua ajuda, pela vida da tua igreja, pela vida dos nossos pastores, pela vida de cada membro e congregado da Igreja Batista Eis-me Aqui. Senhor, que o Senhor possa neste momento fortalecer cada um, em especial aqueles que estão assistindo este estudo. Querido Deus, que o Senhor possa plantar esta palavra em nossos corações, que o Senhor possa nos ajudar a cada dia mais nos aproximarmos do Senhor em oração. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor fortaleça a tua igreja, fortaleça os teus servos, que no momento tão difícil como esse, ó Deus, que estamos vivenciando, o Senhor possa nos abençoar, suprindo as necessidades, ó Deus, ministrando cura na vida daqueles que estão enfermos, trazendo paz, ó Deus, no meio da família, abrindo porta de emprego para aqueles que estão desempregados, Deus. Continuamos, ó Deus, a confiar no Senhor. A nossa esperança está no Senhor. Como o salmista diz, ó Deus, ainda que a terra se abale, nós não temeremos, porque confiamos no Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Deus. Que o Senhor possa continuar conosco neste dia e que o Senhor nos dê uma semana de paz e de vitória. No nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém.